livro de profecia. É o quê? Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluia. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, né? Contém 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras e 9 perguntas. Capítulo de número 3, versículo de número 11. É um texto assim bastante conhecido da igreja, que diz a palavra de Deus: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, né? A tradução ou a versão corrigida diz, não diria diferente, né? O sentido é o mesmo. Muito bem, apenas este versículo da palavra de Deus. Nesta noite, irmãos, meditando neste texto, neste versículo bem conhecido, né? Do capítulo 3, do versículo 11 do Apocalipse, ele aguarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos falar nesta noite a respeito de algumas coisas que devemos, que precisamos guardar. Existem algumas coisas que nós, como cristãos, nós precisamos guardar. Devemos guardar fielmente o que Deus nos deu, aquilo que Deus nos confiar, aquilo que Deus nos concedeu, nós devemos guardar. Segundo o dicionário da língua portuguesa, guardar significa vigiar para defender. Guardar significa proteger. Guardar significa preservar. Guardar significa tomar conta, ou seja, zelar, conservar. Veja o que significa a palavra guardar. Irmãos, esta palavra é um alerta de Cristo à sua igreja com relação à vigilância. Nós devemos sermos vigilantes 24 horas direto, e observar a sua vontade eminente e repetida. Precisamos, como igreja, guardar o que temos para não perdermos o que temos. Guardar aquilo que temos para não perdermos aquilo que nós temos. E existem algumas coisas que nós devemos guardar, em especial. Há várias, mas nós vamos nessa noite trabalhar algumas delas, até aquilo que o tempo nos permitir. Uma das coisas, se não a principal, mas uma das principais coisas que nós, como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, uma das coisas que nós devemos guardar é o coração. A Bíblia diz que nós devemos, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nós devemos guardar o nosso coração. Salomão diz, o sábio Salomão diz, segundo o sábio Salomão, o coração deve ser guardado com afinco. Será que nós temos guardado o nosso coração? A Bíblia diz que do coração parte, ou seja, dali parte, sai, ou seja, ali é a saída da vida e da morte. É a partir do nosso coração. Coração seria coração. Coração é o centro interior, é o centro decisório. Do coração parte, irmãos, as mais
profundas coisas que existem no ser de um ser humano. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Veja aqui em João capítulo 13, versículo de número 2, a Bíblia diz que o diabo, quando se utilizou de um personagem, ou seja, de Judas Iscariote, o diabo se utilizou do coração dele. A Bíblia diz que o diabo pôs no coração de Judas, entrou no coração de Judas Iscariote através de uma ideia, através de um pensamento. Por isso, nós devemos guardar o nosso coração com cuidado. Devemos perseverar em guardar o nosso coração, porque o nosso coração trata-se de uma porta, e é por essa porta que pode entrar determinadas coisas que saem, e essas coisas que saem, a Bíblia diz que o que contamina o homem, Jesus diz que não são as coisas que entram no homem, mas as coisas que contaminam o homem são as coisas que procedem, que saem do coração do homem. Será que nós temos, como igreja de Deus, guardado o nosso coração? Será que nós temos guardado o nosso coração? Como se encontra o teu e o meu coração aqui nesta noite? Como se encontra o nosso coração no nosso dia a dia? Como se encontra o nosso coração lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, na escola, seja onde quer que for? Como se encontra o nosso coração? Essa é uma das primeiras coisas que devemos guardar o nosso coração. Veja, o coração é responsável por nossas emoções, desejos e sentimentos. O coração, ele é responsável pelas nossas emoções. O coração é responsável pelos nossos desejos. O coração é responsável pelos nossos sentimentos. Veja que é sério, irmão. O que nós temos desejado? O que nós temos desejado? Como têm sido as nossas emoções? Como são os nossos sentimentos? Como estão? Como está? Aqui estão os maiores alvos do inimigo na vida de uma pessoa. O diabo, ele pode trabalhar na vida de uma pessoa através das suas emoções, através dos nossos desejos e através de nossos sentimentos, para que ele se utilize desses ingredientes, desses itens. Ele precisa de um coração aberto, é disponível para ele. Mas nessa noite o Espírito Santo está nos ajudando, nos agraciando a fechar as brechas, a fechar essa porta, para que o inimigo não tenha acesso. Mas o único que tem que ter acesso, que pode ter acesso ao coração do cristão, ele se chama Espírito Santo de Deus, que habita na igreja para a glória de Deus. Jesus disse nesse mesmo capítulo, no versículo 21, ele disse: eis que vou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Mas às vezes o Espírito Santo está tendo esse privilégio de invadir o coração até mesmo dos cristãos. Judas perdeu a sua salvação porque não guardou o seu coração. Judas perdeu a sua salvação, a coroa, porque não guardou o seu coração. Quando o adversário consegue minar o coração de alguém, ele se apodera de todo o seu ser, irmãos. Quando ele consegue minar o coração de alguém, aí ele se apodera, ele domina, ele controla, ele tem o controle do coração dessa pessoa, sobre si, ou seja, ele tem o controle de todo o ser desta pessoa. Mas nesta noite, como já foi falado aqui, em Deuteronômio capítulo de número 28, versículo 7, ele pelo caminho vem, mas por 7 ele vai calar de baixar ré para o inferno, porque a vida da igreja pertence a Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da glória, que está aqui nesta noite para nos guardar de
nas mãos de Deus terá proteção na hora da tentação. O coração que está nas mãos de Deus, o coração que está sob o controle de Deus, ele com certeza ele terá proteção na hora da tentação. O diabo pode até tentar, uma coisa é tentar, mas outra coisa é ele conseguir com que o cristão ceda à tentação. Mas para isto acontecer, o coração do cristão precisa estar nas mãos, sob o controle de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Por isso devemos entregar o nosso coração a Deus, dizer: Senhor, entra no meu coração, controla o meu coração, não deixa qualquer diabo lance seus dados inflamados e venha me influenciar. Nós precisamos entregar, derramar a nossa alma na presença de Deus, para que Deus possa controlar o nosso coração. Davi, mesmo sendo rei em Israel, é um homem segundo o coração de Deus, irmão. Ele pagou um preço muito alto por não guardar o seu coração. Davi era o rei de Israel, o maior rei da história de Israel. Foi um homem que deu identidade a Israel como nação. Foi um homem que revolucionou Israel. Mas Davi não vigiou. Davi não guardou o seu coração. E por não guardar o seu coração, Davi pagou um preço muito alto. Irmãos, por não guardarmos o nosso coração, em algumas vezes, isso pode custar muito caro. Porque esse coração pode ser minado por forças diabólicas. Pode ser minado, pode ser invadido e até mesmo controlado. Ele engano-se convenceu a mulher de seu soldado de confiança, Urias. Depois cometeu um homicídio, mandando matar Urias. O preço foi caro. Tudo isso sempre se resume porque não guardou o seu coração. Tudo isso se resume nessa palavra. Não guardou. Davi se arrependeu no seu descuido. Mas Davi, ele descobriu o seu coração diante de Deus depois. Que o Salmo 51 que o diga. Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Depois ele disse: porque o coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Nesta noite, o Espírito Santo está pedindo o teu e o meu coração, para que nós entregamos nas suas mãos. Entregue nesta noite o teu coração a Deus. Não deixe com que o adversário venha minar o teu e o meu coração, mas esse coração precisa estar entregue nas mãos do Espírito Santo de Deus. Devemos guardar o nosso coração. Segunda coisa que devemos guardar, devemos guardar a palavra de Deus. O Salmos de número 119, verso de número 11, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que nós temos guardado